E hoje continuamos os estudos do livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 8, a terceira parte. Se você perdeu as outras, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você acompanhar e fica na nossa playlist também. Bom, eu sou Ariane, psiquiatra espírita, e vamos começar com o nosso livro. Capítulo 8, Organização de Serviços. Esse vídeo nós vamos falar um pouquinho como funcionam as coisas lá no nosso lar, na colônia espiritual, em que André se encontra em tratamento no Ministério do Auxílio. É a primeira vez que ele sai ali da região hospitalar onde ele se encontra, acompanhado de Lísias, aquele enfermeiro que era visitador dos serviços de saúde. Pois é, ele acompanha André Luiz nesta volta que eles vão dar e mostra como que funcionam os serviços. E ele chega a um grande palácio bem no centro da colônia. É onde Lísias explica que fica a governadoria. E a partir daquela governadoria saem 6 triângulos que são os ministérios de Nosso Lar. O primeiro e o mais inferior de todos, entre aspas, inferior que eu digo, tanto geograficamente quanto energeticamente, é o Ministério da Regeneração, que depois, mais tarde, a gente vai ter maiores notícias, mas onde fica aquele primeiro socorro dos espíritos que vem à colônia. Nós temos também o Ministério do Auxílio, que é onde André Luiz se encontra e onde, além da área hospitalar, nós temos habitações, nós temos as casas das pessoas que moram ali e todo um sistema, como se fosse uma cidade mesmo. E André Luiz nos conta que as ruas estavam repletas de gente. Depois desses 2 ministérios, nós temos também, agora eu vou colar aqui a ordem para não me confundir, o Ministério do Esclarecimento, onde em outros livros André Luiz vai nos contar sobre os cursos que ali temos. Depois nós temos o Ministério da Elevação e por último o Ministério da União Divina, onde está ali uma vibração bem superior, que inclusive acaba levantando ali as energias da colônia, fazendo com que ela tenha uma vibração superior a outras colônias espirituais, que depois André Luiz vai nos dar mais detalhes no livro Os Mensageiros. E nós temos aí uma lição importante, né? Ao mesmo tempo que aquele Ministério da União Divina levanta e eleva toda aquela energia superior, a gente pode perceber que se nós também elevarmos a nossa energia, ou se estivermos conectados com essa sintonia superior ao nosso redor, tudo melhora. E também tem uma outra lição aí do Ministério da Regeneração, que estava assim sobre a tutoria daqueles ministérios superiores, e o próprio governador abarcava ali com a sua energia, o seu pensamento e o seu amor aqueles irmãos ainda com energias um pouco abaixo do considerado para a colônia espiritual, mas que eram socorridas ali e, portanto, se beneficiavam dessa vibração superior. Eles continuam conversando sobre essa questão da organização e eles falam sobre a criação da colônia, que segundo Lísias foi no século XVI por portugueses distintos desencarnados na região do Brasil. E aí a gente lembra que nessa época haviam vários missionários vindo para o Brasil, e eu vou puxar o gancho do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde Chico Xavier e Humberto de Campos nos trazem notícias de como a árvore do Evangelho estava sendo transportada para o Brasil, já na época do seu descobrimento, e depois até hoje continua sendo trazidos missionários para cá, para que o Brasil possa exercer essa função de amor, de coração do mundo. E para quem não acredita muito, porque fala, nossa, meu Deus, olha o povinho que tá lá,
É aquela questão de que Deus criou o Brasil maravilhoso, mas olha o povinho que foi parar ali. Na verdade, gente, muitos espíritos que tinham grandes conhecimentos foram aos poucos sendo trazidos para o Brasil para que pudessem elevar aqui com seus conhecimentos e que pudessem se regenerar. E quando a gente tem um grande movimento de dor, de sofrimento no mundo, as pessoas naturalmente tendem a se ajudar. O homem, ele é naturalmente bom, porque nós fomos criados por Deus, que é a natureza divina. E essa sementinha que nós temos em nós faz com que a gente naturalmente queira ajudar ao próximo. E o Brasil tem esse movimento muito intenso de caridade, de olhar para o outro, de tolerância. Claro que a gente ainda tem muitos pontos que as pessoas não toleram o próximo, como por exemplo a questão de raça, de política, de religião, mas de forma geral o Brasil é mais tolerante sim, é mais amoroso sim. Se a gente viaja para outros países, é só perceber como você é tratado como estrangeiro lá. E quando essas pessoas vêm para cá, como que a gente trata o estrangeiro? A gente auxilia, se ele não sabe falar a língua, a gente guia, a gente leva para o lugar. Sempre você encontra um brasileiro muito solícito e amoroso. E a gente não costuma valorizar isso que nós temos. E é importante que a gente valorize sim. E que isso cresça cada vez mais nos nossos corações. Mas voltando aqui ao capítulo 8, o Lísias vai nos falar um pouquinho do governador, que ele vive sim ali no palácio, mas que trabalha sempre e que obriga todos da colônia a tirarem férias. Olha uma lição aí importante, nós precisamos do descanso tanto quanto precisamos do trabalho. É importante que a gente tenha um repouso, mas um repouso salutar. Não adianta eu querer repousar enchendo a cara de bebida e falando mal dos outros e assistindo filmes de violência. Enfim, nós precisamos até no nosso lazer ter um lazer saudável, você fazer uma caminhada, entrar em contato com a natureza, você conversar com um amigo, com a sua família, ter bons momentos e criar boas memórias e boas energias. E este governador acaba assim acolhendo a todos da colônia. E Lísias diz que raramente ele frequenta as festividades locais, mas que está sempre cuidando de tudo e de todos. Isso nesses 40 anos que Lísias se encontra em nosso lar. E continuando no capítulo 9, André Luiz se interessa pela alimentação. Eles sentam um pouquinho no banco e começam a falar sobre isso. E aí a gente pensa que eles tiveram que sentar no banco porque eles andaram bastante até chegar à governadoria. Nós vamos perceber que nosso lar é uma cidade muito grande. E isso já naquela época, antes aí da Segunda Guerra, de quando é esse livro. No finalzinho nós vamos entrar na Segunda Guerra, dando spoiler. Mas imagina hoje o tamanho dessa cidade. E eles contam então sobre o atual governador tentou fazer com que as pessoas se alimentassem de forma mais sutil, abandonando um pouco essas questões da terra mais materializadas, que elas pudessem se elevar um pouco mais. E por 30 anos o governador fez palestras, orientou as pessoas sobre a questão da alimentação. E muita gente se disse doente, foram internados vários no Ministério do Auxílio. Outros ministérios também lutaram muito, como o Ministério do Esclarecimento, onde tinham ali muitos matemáticos, muitos pesquisadores. E aí a gente pensa o quanto a nossa ciência gosta de criticar as questões espirituais, não é? Se eu me dedico à ciência, então eu não posso ser espiritualizado. Mas as coisas, na verdade, elas não são excludentes. E a gente vê que a ciência, por mais que tente aceitar, muitas vezes também comete os seus erros. É só a gente pensar na alimentação aqui da terra mesmo. Primeiro o ovo era o vilão de todo o colesterol. Agora ele é benéfico para a saúde. Nós temos a questão do leite, da farinha, enfim. Quem é o vilão, quem não é? Surgem as dietas da moda,
agora você não pode comer isso, agora você pode comer aquilo para emagrecer. Enfim, a gente ainda está estudando, caminhando, e é claro que o Ministério do Esclarecimento lá de Nosso Lar também não contém todos os conhecimentos aí do universo, embora tenha conhecimentos bem mais avançados do que nós aqui. E isso já naquela época. Mas esses matemáticos, esses cientistas de lá, contestavam a questão da alimentação com o governador, dizendo que era impossível que eles sobrevivessem. Lembrando que eles têm um corpo espiritual que também é matéria. É uma matéria menos densa do que a nossa, mas ainda assim é matéria. Conta Lísias que o governador não castigou ninguém, mas que sempre se mantinha firme e orientando. Inclusive, ele conta que no Ministério da Regeneração existia até intercâmbio de alimentos com o umbral, sim, com as regiões inferiores que acabavam fornecendo ali de forma clandestina esses alimentos que as pessoas não queriam abandonar. Até que houve um momento em que esses seres menos evoluídos tentaram invadir nosso lar. Foi aí que o governador ligou as baterias da cidade e fez com que todos aqueles espíritos se afastassem. Ele levou inclusive alguns dos habitantes de nosso lar para a prisão e fez com que a população passasse a se alimentar apenas da água fluidificada e da respiração. Ele conta que o Ministério da União Divina aderiu facilmente, mas que os outros somente após esse empurrãozinho aí que o governador teve que fazer. E ele fala uma frase interessante, gente. A colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Ele sabia que aquilo era o melhor para os cidadãos, mas é claro que haveriam as revoltas, os mais renitentes, e ele continuou firme por 30 anos. Pensa aí a paciência e a tolerância desse espírito para com os habitantes de nosso lar. E mesmo assim, no final, ele falou, não, agora chega, invadir nosso lar não, tudo tem limite. E aí ensinando para nós também que nós temos que tolerar, ter paciência e compreender as dificuldades do nosso próximo, mas ao mesmo tempo chega um momento em que nós devemos dar um basta. E foi o que ele fez na sua justeza, na sua mansidão, mas brecou ali a situação. Agora vocês vão se alimentar sim, de forma correta. E atualmente só o Ministério da Regeneração e o Ministério do Auxílio que ainda mantém alguns alimentos por conta da questão de eles entrarem em contato com os resgates espirituais. Então os espíritos que ali se encontram precisam dessa alimentação um pouco mais densa. A gente vê no início que André Luiz recebeu um caldo, tudo bem, era um alimento líquido, mas era um alimento ainda mais denso do que somente a água e a respiração. E curioso sobre essa questão alimentar, André Luiz pergunta então a Lísias como que era essa água e ele é levado então para o Bosque das Águas. Mas antes de chegar lá, eles pegam o aeróbus. É a primeira vez que ele é descrito para nós como um carro que parecia se prender a fios no céu invisíveis e que não chegava a tocar o solo. Eles pegam este condutor, essa condução e são transportados dentro deste aeróbus por 40 minutos. E André Luiz nos conta que ele mal conseguia ver a paisagem lá dentro, tamanha a velocidade. E aí eu pensei, qual é o tamanho de nosso lar? Imaginem a velocidade que ele andava, bem mais rápido do que um ônibus, por 40 minutos para chegar ao Bosque das Águas. É uma cidade realmente grande, não é?
E lá chegando, eles entram em contato com o Rio Azul. Lísias conta que aquele rio era cuidado pela união divina, tamanha importância que eles davam à água. Lembre-se de que ali ela é utilizada principalmente como alimento e como remédio. Ela tinha uma textura quase fluida, uma densidade diferente da água aqui da terra. Esse rio azul era então canalizado e distribuído para as diversas regiões da cidade, e depois ele era novamente recanalizado e terminava abaixo do Ministério da Regeneração, aquele que é o mais inferior à colônia, e continuava o seu curso. Ainda nós temos a descrição de que a importância da água também deveria ser levada em conta aqui no nosso plano material, porque o ministério da união divina ali era responsável por fluidificar e por magnetizar essas águas, porque era o ministério mais superior energeticamente do que os outros. Portanto, aqueles espíritos que ali se encontravam tinham uma energia menos densa de todo o nosso lar, e que aquela água recebia as energias colocadas nela. E ele traz para nossa atenção que os filtros das nossas casas, as caixas d'água, toda a água que existe ao nosso redor, ela fica impregnada com os nossos pensamentos e com as nossas energias. E se os nossos pensamentos forem ruins, nós vamos impregnar aquela água, e na hora que nós formos beber, cozinhar, tomar banho, nós vamos também nos sujar com aquela água, com aquelas energias que nós mesmos depositamos na água da nossa casa. E é claro que vale para a água da nossa cidade, do nosso trabalho, enfim. Como nós pensamos, nós vamos magnetizar aquela água que nós vamos ingerir e utilizar depois, e que era importante que a gente se atentasse para isso. E aí ele nos traz aqui a questão também da água fluidificada. É aquela água que a gente leva lá para o centro espírita, ou que a gente coloca no nosso lar, no momento do nosso evangelho em casa, em família, e pede para que seja fluidificada. Portanto, ela pode ali ser utilizada como medicamento para nós, e André Luiz traz isso muito claro aqui no livro Nosso Lar. Se você gostou, curte este vídeo, comenta aqui se ficou com alguma dúvida ou se você quer trazer alguma opinião interessante para nós. Compartilhe esse vídeo com quem agora está estudando o Espiritismo, e não deixe de nos seguir aqui no canal e nas redes de vídeo curto, @Sentindo Espiritismo. Um beijo, pessoal!